Bem-vindos ao canal Pensamento e Vida. Vamos conferir o capítulo 8, Associação, e o que Emmanuel nos trouxe e nós procuramos de alguma forma capturar e aqui apresentar. O objetivo estabelecido para este roteiro é visualizar o mérito das associações, destacando sua procedência e efeitos. Questão de número 1. O que se pode entender por associação? A resposta sugerida, consequência de uma lei de atração, que desde o início dos tempos se faz presente em todo o universo, atuando sobre a matéria que o constitui e as inteligências que o habitam. Nós temos aqui uma passagem do livro Gênesis, em que Deus disse, haja luz, e houve luz. É claro, é a criação, é o início da obra bíblica. Deus disse também que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez. Na sequência, nós destacamos aqui uma parte da obra A Gênese, da codificação espírita, que faz menção clara e detalhada sobre essa passagem, a Gênesis. As obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão. Eu vou fazer um breve intervalo aqui para usar minha colinha, porque não iria caber aqui nos slides, tá bom, gente? Eu só vou dar seguimento ao que foi lido até agora, do mesmo capítulo 2, item 6, portanto, de A Gênese. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, cada uma na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas, por efeito da gravitação. Agora a gente continua. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota uma causa inteligente. Para mostrar-nos que não existe acaso em a natureza, Deus faz com que tudo que existe tenha uma ligação, e essa ligação há de ser útil. Então são causas materiais que sugerem que tudo em a natureza é mecânico. Se for matéria inorgânica, pode até ser, e é verdade. A planta não pensa, no sentido de que a eletricidade também não, a própria gravidade que une os astros e faz com que eles se mantenham harmônicos, também não. O que acontece, sim, é para mostrar-nos da participação, atuação constante de uma causa inteligente, que nada mais é do que Deus, para vermos a onipresença do Criador. Depois nós temos aqui, em O Livro dos Espíritos, a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Ora, matéria inorgânica é aquela que não tem carbono em seu componente. Há algumas exceções, sim. Mas subentenda-se aqui aquela coisa mecânica, que muitas vezes nos enganamos achando que isso é fruto do acaso. E não é. O sistema é mecânico para tudo aquilo que é inorgânico, mas ele existe por força de algo muito maior, que é Deus. Vamos seguindo aqui, gente. Qual é a causa das associações humanas? Associamo-nos pela natureza do nosso pensamento. Tudo o que sentimos, dizemos e fazemos nos afasta ou aproxima uns dos outros nos dois planos da vida. Nós temos aqui Jesus no Evangelho de João. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e a ele viremos e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Parece-me muito claro, gente. Quem não me ama não guarda minhas palavras. Ora, se eu não tenho interesse por aquilo que Cristo veio trazer, é natural. Em outras palavras ainda, segundo o próprio Cristo, Se o meu tesouro está onde meu coração se encontra, não é o caso. Se eu não tenho uma afinidade, eu não me associo com a proposta do Cristo, eu não vou estar com ele. Aí alguém vai dizer, quer dizer que o Pai não ama quem não concorda com Cristo e tal. Não é isso.
O Criador ama todas as suas criaturas invariavelmente, apenas que faz referência àquilo que o Cristo trouxe, que veio do Pai, que veio de Deus, e que muitas criaturas preferem não aceitar. Se não aceitam, por causa do livre-arbítrio, não há a afinidade. As consequências nós podemos observar no dia a dia. Por isso que nós temos em O Livro dos Espíritos que o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, porque eles pensam. Então é uma questão de escolha. Se eu vou permitir-me esse amor que já está em mim desenvolver-se. É diferente na matéria inorgânica. Questão 3. Se Deus nada faz que seja inútil, qual a finalidade de nos associarmos uns aos outros? Progresso. Se isolados vivêssemos, nada aprenderíamos com a maneira de pensar e agir daqueles com os quais convivemos ou ocasionalmente nos encontramos. Tampouco poderíamos oferecer-lhes a contrapartida. Ademais, o compartilhamento de diferentes experiências vividas e capacidades individuais são muito úteis aos que somam esforços na busca por objetivos comuns. Nós temos aqui uma passagem dos Atos dos Apóstolos, em que Filipe, discípulo de Jesus, foi convidado por um anjo a ir até uma estrada, porque lá haveria alguém que ele poderia ajudar. E então Filipe correu e ouviu que o eunuco, quer dizer, um eunuco, ele é um etíope, no caso, mordomo-mor da rainha etíope à época, e ele era, além do que, um superintendente dos tesouros da rainha. Era um homem que tinha ido a Jerusalém para orar, para meditar, e retornava no seu, vamos dizer assim, entre aspas, carro, sendo ali levado de volta. E lá ele estava lendo as Escrituras. No caso, estava lendo uma passagem de Isaías. Então, o Filipe perguntou ao eunuco: entendes o que estás lendo? Aí vem o eunuco responder: como poderia, disse ele, se alguém não me explicar? Convidou então Filipe a subir e sentar-se com ele. Filipe então sentou-se e começou então a explicar o que estava o eunuco lendo. E nada mais era do que uma referência clara de Isaías à vinda do Messias. E ali ficou muito mais interessante para ele, não só o eunuco se encantou com a beleza da coisa, como também, acima de tudo, convenceu-se da realidade. Tanto é que logo em seguida, em alguns momentos depois, eles se depararam com, parecia ser um lago, enfim, ele lá dirigiu-se a Filipe e perguntou: olha, eu vejo ali água, há alguma coisa que me impede de ser batizado? E Filipe, então, absolutamente, desceram ambos do carro, Filipe o batizou, quando então se despediram, e segundo consta, não se viram mais. Mas para mostrar-nos aqui que se não fosse a oportunidade que foi dada a Filipe de batizar, o eunuco também não teria se beneficiado daquilo que ele procurava e precisava. Ambos compartilharam. O eunuco permitiu a Filipe praticar a caridade, ser bom, oferecer aquilo que ele tinha para oferecer. E Filipe, por sua vez, fez de todo bom grado. E conheceu também uma pessoa mais diferenciada da maioria, quem sabe, que ele vinha a ter contato até então. Nós temos aqui, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, sozinho. Não haveria mesmo realmente uma oportunidade nem condição para que isso acontecesse. Questão 4. O fato de darmos preferência a determinadas companhias em detrimento de outras prejudica o nosso progresso? É natural que nos aproximemos dos que compartilham sentimentos e pontos de vista similares aos nossos. Mas isso não nos isenta da proximidade com outros que, independentemente de nossa vontade, fazem parte de nossas vidas, seja no trabalho, no meio social ou mesmo religioso, porquanto a providência divina não deixa de nos favorecer, posicionando-nos onde precisamos estar. A passagem aqui do Evangelho de Marcos, em que a numerosa multidão o ouvia, isto é, ouvia Jesus com prazer. É natural, as pessoas que iam buscar a companhia de Jesus é porque se interessavam pelo que ele tinha a dizer. Não só se encantavam, se maravilhavam, mas como percebiam aquilo ali, uma orientação muito clara e útil a eles próprios. Por outro lado, nós temos também aqueles que não gostavam de Jesus. Então, vimos aqui a passagem no Evangelho de Mateus,
em que os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo congregaram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil, uma armação, vamos dizer assim, e o matariam. E depois vem Jesus nos dizer também em Mateus: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para deixar-nos claro que, no mundo em que vivemos, essa hostilidade, não dá para agradar todo mundo. O importante é fazermos a nossa parte. Agora, acima de tudo, responder o mal com o bem. E amar os inimigos, disse o próprio Cristo, não é exatamente termos a ternura, o carinho que temos por aqueles que compartilham com nossas afinidades, com nossos interesses, mas é respeitar as diferenças e entender que o outro precisa de nós como nós precisamos deles, né? Em função das experiências que ele já tem, do conhecimento. Então, esse compartilhamento sempre foi e sempre nos será útil. A questão de sabermos aproveitá-lo. Questão 5. Se as associações se prestam à melhoria de todos, como é possível que, vez por outra, elas também contribuam para as quedas morais dos indivíduos e até de grupos? Resposta. As escolhas que fazemos repercutem nas vidas alheias, em caráter não determinante, todavia. Assim sendo, ao optarmos por um caminho virtuoso ou equivocado, estaremos colaborando para que outros adotem rumos iguais ou parecidos com os nossos, e vice-versa. Explica-se dessa forma porque grupos mais ou menos existem, sempre existiram e existirão, com propósitos diversos, servindo tanto ao bem como ao mal. Nós temos aqui Jesus, mais uma vez em Mateus: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. Aí podemos estar aqui, ou poderia estar Jesus, sim, referindo-se apenas àqueles que estavam nos templos, os fariseus, aquela coisa toda. Mas não é bem assim, gente. No nosso entendimento e na nossa observação do dia a dia, nós percebemos que, além de tudo, profecia é uma revelação. Alguém que nos traz uma novidade, nos traz alguma afirmação, que é a própria verdade da pessoa e que para ela está convencida daquilo, então quer de alguma forma fazer crer que essa verdade se aplica a você também, a mim e a tantos outros. Aí vem Jesus dizer-nos: esses profetas, pelo poder de sedução que têm, acabam que são bem-sucedidos nos seus intentos, muitas vezes até sem má intenção. Daí a importância de compreendermos o que nos disse aqui, nos disseram os espíritos, mediante a pergunta de Kardec. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Qual é a diferença do espírito desencarnado por encarnado? Apenas que um está na carne e o outro não, gente. Todos têm pensamento, não é verdade? Daí a associação. Associamos-nos conforme a busca do nosso tesouro. Onde está o tesouro? Está no coração, né? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Acabamos perdendo até a condição de escolher, função do convencimento que nos permitimos muitas vezes por aqueles que são falsos profetas. Depois nós temos aqui em Obras Póstumas, a primeira parte, nós temos que Kardec faz uma referência às expiações coletivas. É claro que a gente vai ver isso em breve lá no roteiro Sociedade, né? Mas é só uma pincelada aqui que aproveitamos, uma vez que a associação, como nós dissemos, né, ela afeta também a grupos. Nós temos aqui os membros de uma individualidade coletiva são solidários assim no bem como no mal que em comum praticaram. É óbvio que a responsabilização é sempre individual, mas isso não impede que pessoas que comungam de um mesmo pensamento se unam. E se esse pensamento é equivocado, haverá, portanto, uma condição coletiva de equívoco, e as consequências poderão vir extrapolar apenas a um indivíduo, e sim a uma coletividade. Aí nós temos, portanto, a recomendação de Pedro: guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos, veja bem, não só os espíritos, os homens também, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Questão 6. Por que não devemos nos deter na crítica aos defeitos dos que nos cercam? Porque falta-nos autoridade moral para fazê-lo. Sem a disciplina necessária
para evitar o jugo daqueles que, estejam encarnados ou não, se aproveitam de nossas fraquezas, inconscientemente acabamos por assimilar-lhes as más influências para, cedo ou tarde, adotá-las como regra de conduta. Vemos aqui no Evangelho de João, Jesus com relação à mulher adúltera. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Esta é uma passagem do Novo Testamento muito conhecida. É claro que não vamos aqui fazer menção ao adultério, muito embora o adultério seja qualquer... Quando você quebra uma lei, você está adulterando. E mais ainda, não são apenas as mulheres que adulteram, homens também. E não é apenas na relação conjugal que isso acontece, é no dia a dia. Toda lei que venha a ser infringida é um adultério também. Então, qualquer erro praticado é um adultério. E curioso, né? E sabido que, no caso, logo após Jesus dizer isso, ninguém jogou pedras na adúltera. E, a começar dos mais velhos, é porque tinham mais erros na carteira, vamos dizer assim, os mais velhos foram os primeiros a largar suas pedras, e todos se foram. Aí vem finalmente Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios. Não vos deixeis iludir, as más companhias corrompem os bons costumes. Todos nós estamos suscetíveis a essas influências, sejam boas ou más. Questão 7. Devemos então fechar os olhos diante dos equívocos de outrem, ainda que quiséssemos ignorar as iniquidades que bem caracterizam a natureza moral do mundo em que ora vivemos, não nos seria possível nem conveniente deixar de notá-las. Podemos e devemos, no entanto, buscar primeiramente em nós aquilo que costumamos exigir dos outros, em termos de compreensão, paciência, carinho, atenção e todas as demais virtudes que consubstanciam o amor. Paulo de Tarso, mais uma vez, na primeira carta aos Coríntios. Já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Com isto não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. A natureza moral deste nosso mundo é assim. Temos pessoas maravilhosas, fantásticas, como também tem aqueles amigos nossos, né, ou irmãos nossos, que pecam também, como nós. Nenhum de nós é perfeito, por isso que não é possível tirar a primeira pedra. Mas é fundamental aqui que compreendamos que Paulo de Tarso não estava fazendo juízo, não estava condenando ninguém. Ele estava se dirigindo à comunidade de Corinto, àqueles especificamente que tinham se comprometido com si mesmos e com toda a comunidade a seguir a palavra do Cristo. Aquela palavra que foi deixada, que Paulo lhes trouxe, só que dentro desse mesmo meio estavam havendo casos de adultério. Adultério, como eu disse há pouco, de quebras da lei, pessoas que praticavam incesto, etc. e tal. Eram desvios da virtude. E, portanto, Paulo de Tarso não vinha, como eu disse, julgar quem quer que fosse. Vinha apenas alertar, despertar, chamar a atenção de todos, para que dessem exemplo. Depois nós temos aqui, em o Evangelho segundo o Espiritismo, de certo a ninguém é defeso, isto é, a ninguém é proibido ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Ora, eu aprendo com os erros dos outros e vice-versa. Também aprendo com as virtudes que me são inspiração e assim por diante. Então, esse compartilhamento que referimos, lembrando esse capítulo, o título é Associação. Então, vamos aprender observando, que aliás é a raiz do Espiritismo, né? Começou com a observação por parte de Kardec das mesas girantes. Vamos observar e entender aquilo, buscar entender, assimilar e dar continuidade. Depois, primeira carta de Pedro, recomendação aqui do apóstolo. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vamos recordar aqui do capítulo Educação, brilhe vossa luz. Não? Então, essa luz interior que nós temos, que há de iluminar sobre o candeeiro e não abaixo dele, para que possamos ajudar a nós mesmos, mediante o exercício constante desse aprendizado que já conseguimos absorver, e a partir daí ajudar a outros a que façam o mesmo.
porque Jesus nos deixou que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo também. O que temos feito desse sal? Ele tem se tornado insípido? O que temos feito dessa luz que temos em nós? Temos cultivado, temos ajudado a que ela cresça e possa iluminar realmente tudo que nos cerca e a nós mesmos? Conclusão. Vigem em todo o universo, pelas bênçãos do mais alto, associações de diversas naturezas. Nada obstante sua relevância na manutenção da harmonia entre os diferentes elementos que o constituem, delas se vale o homem para compartilhar experiências e anotar informações, convivendo lado a lado com outras inteligências, para mais rapidamente melhorar-se. Vou deixar aqui com vocês, gente, o título A Vida Eterna, de Emmanuel, para ajudar-nos nas reflexões finais, se é que eu posso falar assim, acerca do capítulo 8 que acabamos de averiguar a associação. Até mais tarde. Fiquem com Deus.